Bom dia, alunos do oitavo ano. Aqui é o professor Lucas. Estou gravando esse vídeo para vocês para explicar as atividades do roteiro que eu mandei para vocês do dia 16/8 ao dia 31/8, tá bom? Essa é a primeira atividade do nosso terceiro bimestre, tá? Vai ser a primeira atividade que vai valer nota dos roteiros para o terceiro bimestre. E aí é uma oportunidade para vocês recuperarem o que ficou defasado no primeiro e no segundo bimestre, tá? Relembrando aqui que eu tinha pedido uma série de atividades para vocês, né, nos 3 roteiros do segundo bimestre. O segundo bimestre foi o único bimestre que só teve atividade remota, porque o primeiro bimestre eu tinha atividades da sala de todos vocês para poder ajudar na nota. No segundo bimestre não tem. Então, no segundo bimestre, tem muito aluno do oitavo ano que não me mandou nenhuma atividade. Estou falando de você, Caio. Eu não tenho problema de falar o nome aqui no vídeo, não. Tem aluno que não entregou nenhuma, tá? Tem aluno que dos 3 roteiros que eu mandei, entregou 1. Ou entregou 2, mas os 2 que entregou em branco. Ou entregou um em branco e outro feito. Outra coisa, tem gente que entregou sem nome, tá? Então, gente, eu adoro vocês. Não tô cobrando as atividades, tá? Quem puder, quem conseguir fazer, faz. Quem não puder, quem não conseguir fazer, não faz. E depois vocês têm que entender que a nota é uma consequência do que vocês me apresentarem. Uma atividade que chega sem nome, sem identificação, que chega mal feita, ela está mostrando para mim o que vocês se empenharam em fazer, e é pouco. E a nota vai ser pouco também, tá? Não é cobrança isso, eu estou incentivando. Eu quero que vocês olhem para a atividade e queiram fazer ela. Eu quero que vocês leiam as perguntas e queiram saber a resposta. Eu não quero que vocês olhem a pergunta e queiram copiar a resposta. Eu quero que vocês queiram saber, que vocês queiram aprender. Por exemplo, esse tema do capítulo que a gente vai estudar, o capítulo 5, a Revolução Francesa, ele é um tema maravilhoso porque ele mudou o mundo. A gente divide a história da humanidade em eras, né? Tem a antiguidade, que a gente estudou no sexto ano, que é os egípcios, os gregos, né? Os mesopotâmicos. Tem a Idade Média, né? Que é a idade que a gente estudou no sétimo ano, que é a idade dos cavaleiros, dos castelos medievais, né? Das princesas, das rainhas e tal. E aí, a Idade Média acaba e tem início a modernidade, tá? A modernidade é o mundo novo, é uma nova estrutura de poder, de governo, de relação entre as pessoas. E sabe qual é o evento que marca essa mudança de um para o outro? É a Revolução Francesa, em 1789. Ela é um marco na divisão da história da humanidade. O que tinha antes da Revolução Francesa era a modernidade. O que tem depois da Revolução Francesa é o mundo contemporâneo nosso, né? Ela é um marco de uma nova forma, porque antes a gente tinha um antigo regime, que eu já passei para vocês na outra atividade, que era o contra quem os iluministas lutavam, né? Quem que são os antigos regimes? São os reis, que são soberbos, que são autoritários, que não dividem o poder. A gente chama eles de déspotas, né? São homens que tomam para ele o poder e obrigam as pessoas a obedecerem. Tem um ditado mesopotâmico que falava do rei de Gilgamesh, que ele era um rei que todo mundo ou era amante ou era escravo. Então não tinha opção, ou você servia ele de um jeito ou você servia ele de um outro. Todo mundo estava refém da força dele. Esse tipo de governo autoritário, mandão, onde só o rei pensa, onde só o rei faz, onde só o rei manda, ele é uma coisa do antigo regime, que vai mudar com o iluminismo. O iluminismo vai trazer um novo jeito de pensar. Por exemplo, que todas as pessoas são iguais. E se todas as pessoas são iguais, então todas elas têm direito de escolher. O rei não é melhor... A moto. O rei não é melhor do que eu, o rei não é pior do que eu, o rei é um cara como eu, e como eu, todos nós temos direito de escolher. É aí que surge a democracia, porque a democracia é um sistema de governo onde todo mundo tem o mesmo direito de escolher. Eu, professor, que moro aqui em Prudente, o seu pai, que é um assalariado aí de Machado, o cara, o gari da rua, a caixa do supermercado, todo mundo tem um voto. O Bill Gates, o Aécio Neves, os caras mais ricos, os fazendeiros mais multimilionários do Brasil, todos eles têm um voto, né? Então todo mundo tem a mesma importância, na teoria, né? Claro que na hora de decidir as leis, quem paga mais, né, decide a lei, mas na teoria a democracia é um sistema de igualdade entre as pessoas. E a democracia basicamente, ela não é uma criação do iluminismo, porque a democracia já existia, mas a democracia é você botar em prática o que o iluminismo prega, igualdade. Lembra as 3 palavras do iluminismo: igualdade, liberdade e fraternidade. São as 3 palavrinhas que resumem a Revolução Francesa.
né? E o que foi a Revolução Francesa? Foi o povo, o pobre, o camponês, o operário, pegando em armas e derrubando o governo do rei, matando o rei. Eles foram lá, pegaram o rei, botaram na guilhotina e pá, mataram o rei, né? Para mostrar o poder deles, para mostrar que quem estava no poder agora era o povo. Então eu vou começar a explicar as atividades, que eu passei 9 para vocês fazer. Vou explicar metade nesse vídeo e metade no próximo, tá? A primeira questão perguntava o seguinte, ó, redija um texto utilizando os termos do quadro a seguir. Muito fácil. É como se você fosse fazer uma frase para cada palavra. Então, por exemplo, começava lá, ó, por exemplo, em 1788, o rei Luís XVI, está aqui o nome dele, né, convocou os Estados Gerais. O objetivo era aprovar uma reforma. A população, deixa eu ver outra palavra que tem aqui, a população ansiava pela reforma fiscal, pela igualdade na taxação dos impostos, e aí o terceiro estado se via comprometido, a nobreza era beneficiada, né? O primeiro estado junto com o clero e nobreza não pagava imposto, enquanto o terceiro estado, que eram os pobres, os camponeses e a burguesia, pagavam, né? Então você podia explicar isso aí, que no capítulo, quem leu o capítulo sabe, gente. Eu tô falando esse vídeo para quem leu o capítulo, porque eu espero que vocês tenham lido. Porque quando eu passo para vocês estudarem, eu não passo para vocês, eu não coloco para vocês assim, ó, responda as 9 questões presentes no texto. Não, eu vou colocar, leia o capítulo e depois responda as questões. É óbvio, porque é assim que você faz. Ou então você olha as questões e vai lá no texto e procura, você vai ver lá, tá? 2. Durante a Convenção Nacional, a França estava dividida em grupos. Estabeleça a diferença entre a posição política dos jacobinos e dos girondinos. Então vou explicar para vocês quem eram jacobinos e quem eram girondinos. Então, a revolução, vocês têm que entender assim, tem aquela pirâmide social, né? Quem está em cima da pirâmide é o primeiro estado, que é quem? O clero, né? O segundo estado é a burguesia, né? E vocês devem ter aprendido isso no 7º ano, né? Primeiro vem o que ora, depois vem o que trabalha, ou primeiro vem o que ora, depois o que luta, que são os nobres, e terceiro, o último menos, é os que trabalham, porque trabalhar era uma vergonha na Idade Média, né? Esse jeito de pensar vai mudar no iluminismo, que trabalho vai beneficiar o homem, vai dignificá-lo. Bem, então, quem que eram os jacobinos e quem eram os girondinos? Quando a Revolução aconteceu, dentre o terceiro estado, dentre os pobres, tinha um grupo chamado burguesia, que eram os empresários, os comerciantes, os homens que não eram nobres, mas também não eram pobres, eles tinham dinheiro, eles tinham um pouquinho de dinheiro, né? Eles estavam ganhando dinheiro com comércio, ganhando dinheiro com negociação, os bancos estavam surgindo naquele momento, tinha muito judeu abrindo banco lá na Europa, né, enriquecendo às custas de cobrar juros, cobrar imposto, cobrar taxa, enfim. Os bancos surgem nesse período, né? Quer dizer, já existia banco há muito tempo, mas na Europa eles vão se desenvolver, porque eles vão emprestar dinheiro para os reinos ou para as coroas para elas investirem nas navegações, por exemplo. O que acontece? Essa burguesia, ela vai tomar o poder na Revolução Francesa. O povo vai tirar o rei, o povo vai se revoltar, e quem vai administrar, quem vai gerir ali os pobres, quem vai gerir... Porque, gente, pobres e trabalhadores eram 85% da população, né? Quem era padre ou nobre era só 15%, era um pouquinho. A grande maioria da pirâmide era gente pobre, e esse povo estava sendo liderado pelos burgueses, tá? Os burgueses tinham 2 tipos de burguês. Aquele burguês que era dono de uma mega indústria, super rico, multimilionário. E tinha o burguês que era aquele comerciante simples, que ganhava o suficiente para sobreviver, para bancar os filhos, para ter uma casa bonita, tal, não sei o que. E aí você tem esses 2 tipos de burguês se dividindo, né? Os girondinos são esse tipo de burguês mais rico, mais privilegiado, mais próximo da coroa. Era muito comum ter um burguês que comprou o título de nobreza, né? Então nas histórias de fada que vocês veem, vocês observam muito, por exemplo, a princesa ou sei lá, alguém da nobreza sendo arranjada para casar com um burguês. Porque o burguês era quem tinha dinheiro. E os burgueses casavam com os nobres para eles ganharem os títulos de nobreza. Então, por exemplo, um burguês que não tinha sangue azul, que não era de família nobre, ele se casava com uma princesa e virava príncipe. Ele se casava com uma duquesa e virava duque. A mesma coisa ao contrário. A filha do burguês era arrumada para casar com o duque e o duque ficava com toda a grana do burguês, né? Entenderam, né? A questão de dinheiro e de status. Tá? Começa a se relacionar aí para acabar no que é hoje, que quem tem dinheiro tem status, quem não tem dinheiro não tem. Mas é bem desse jeito. Então o que vai acontecer? Os girondinos, eles são esse grupo
mais ricos, mais abastados. Entre os girondinos tem muito cara que é duque, que é príncipe, que tem outro nome lá, barão. Eles compravam esse estilo, pagavam para poder se chamar de barão. Aí o que acontece? Esses caras defendiam o rei. E a burguesia dos jacobinos era a burguesia pobre, né? Não pobre, mas era a burguesia menos rica. Era uma burguesia que queria acabar com tudo mesmo. Ela queria tirar as terras, porque toda a França era propriedade do rei. Por isso que ele era o rei, centro de tudo. Todo o território da França era do rei. Não tinha esse negócio de, isso é meu, isso é seu. Tudo do rei. Então o que eles queriam? Eles queriam tomar essas terras, que eram da igreja, que eram do rei, e eles não usavam, e dividir pela população que não tinha onde morar, né? O nome disso é reforma agrária. Todos os países do mundo fizeram reforma agrária em algum momento, porque os países do mundo, todos eles, em algum momento tiveram um rei autoritário que mandou e dominou tudo, à força, sem comprar, sem pagar, sem ser de direito dele. Então o que acontece? A reforma agrária ela vem redistribuir a terra para a camada pobre. Pega as terras que não eram cuidadas, que não eram administradas e distribui para quem precisa de terra para morar, quem não tem onde ficar. Tá? O MST hoje no Brasil ele tenta fazer a mesma coisa, redistribuir as terras, porque as terras no Brasil não foram compradas. A gente chegou aqui e invadiu o que era dos índios. Quem invadiu? Os bandeirantes. Então, se você for olhar hoje, os grandes donos de terra do Brasil são os descendentes dos bandeirantes, que herdaram aquela fazenda sem nunca trabalhar nela. Tem muito cara que é descendente de bandeirante que tem centenas de milhares de quilômetros de fazenda e nunca foi na fazenda ver. Tá morando na cidade, num apartamento de luxo e vivendo da renda que aquele bem produz. Às vezes é uma fazenda que não está sendo produzida, que é só mato. Vocês vêem um monte na beira da estrada. E aí que o MST vai? Ele vai lá e usa o preceito de apropriação de terra que não está sendo trabalhada, né? Que chama uso capião. Bem, enfim. Os jacobinos, então, eles eram a burguesia mais pobre, a burguesia menos abastada. E os girondinos era a burguesia mais rica, mais próxima do rei. Então, os girondinos não queriam tirar o rei, eles só queriam uma reforma, melhorar os direitos e tal. Já os jacobinos não, os jacobinos queriam tirar o rei, queriam fazer reforma agrária, queriam mudar a taxação, queriam tudo, né? E quem estava do lado dos jacobinos era aquela classe mais pobre ainda. O cara que era empregado, que era camponês, que era mendigo, esses caras que não tinham que comer, que o livro às vezes chama de cordelier, às vezes ele chama de sans-culotte, esses caras vão lutar junto com os jacobinos e vão fazer a revolução. Eles que vão pegar nas armas e sair na rua para lutar contra o exército, tá? Vou explicar rapidão, se interromper no meio, o próximo vídeo continua, tá? Ó, ali na imagem da charge da questão 3, ele está falando sobre dividir igualmente o imposto. Tá vendo que todo mundo está carregando a mesma pedra? Essa pedra é o peso de administrar o Estado. Eles estão dividindo nos três. Quem está ali? O burguês, o nobre e o clero. Ele está falando, ó, vamos dividir igualmente os impostos, né? Hoje em dia existe muita desigualdade no mundo e as pessoas pagam um imposto desigual, né? A gente pode conversar isso em outro momento, mas se você for ver hoje, toda a riqueza do mundo está concentrada, metade da riqueza do mundo na mão de 1% da população, e esse 1% não paga imposto, né? Então a gente vive a mesma exploração desse período, um pouco menor, mas ainda muito intensa, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui, depois a gente continua a 3, eu explico ela melhor para vocês, tá? Tchau!